palavrinha do juridiquês contaminou o debate esportivo nos últimos dias. Isonomia. Significa o seguinte, gente, que todos são iguais, basicamente isso, perante a lei. Todos iguais perante a lei. O Cruzeiro fez sua segunda partida em casa consecutiva com público e pela segunda vez venceu por 1-0. Havia derrotado o Confiança e neste sábado bateu a Ponte Preta na Arena do Jacaré, gol de Bruno José. O Cruzeiro chega aos 29 pontos na 13ª colocação do campeonato. Antes desses 2 jogos, né, teve um jogo fora de casa no meio do caminho, o Cruzeiro estava ali, à beira da zona do rebaixamento. Aliás, a Ponte, que perdeu o jogo, agora sim está na beira da zona do rebaixamento. Se o Londrina vencer o Botafogo, um jogo mais tarde, né, o Londrina vai ficar 1 ponto atrás da Ponte Preta, ou seja, a Ponte vai ficar 1 ponto acima da zona do rebaixamento. A Ponte que já havia perdido para o Cruzeiro no primeiro turno por 1-0 no Moisés Lucarelli e não havia uma pessoa sequer nas arquibancadas do estádio Campineiro. Isonomia. E ninguém se indignou. Assistir ao jogo, evidentemente, só tinha essa opção no Premier, no PFC. Não ouvi discursos indignados, ou enfáticos pelo menos, contra o fato de haver público, de o Cruzeiro ser o único dos 20 times que jogou com público no estádio, na competição, na Série B até aqui. Interessante até, aliás, interessante e legal são termos que a gente ouve muito nessas transmissões, né, do Sport TV, da Globo, do Premier, né, tudo do Grupo Globo ali. Interessante, legal. Não precisamos de mais senso crítico, né, gente? Claro, de um olhar mais crítico diante das coisas, mas tudo bem, segue o jogo. Não ouvi ninguém esbravejar contra a isonomia na competição, né? Não. Será que haverá o mesmo discurso? Até mandei uma mensagem para o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Estou gravando esse vídeo no início da tarde deste sábado. Até o momento não obtive resposta sobre o fato de o Flamengo já ter começado a vender os ingressos na sexta-feira para o jogo da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, se o Grêmio de fato não vai entrar em campo. Até o momento, silêncio, presidente Romildo Bolzan, que costuma responder às mensagens, inclusive. Isonomia. O Gabigol voltou machucado da seleção brasileira. Até tuitei quando ele foi substituído no jogo contra o Peru, né? Na última quinta-feira, que ele escapou ileso da maldita data FIFA. Pois é, ele voltou machucado e será mais um desfalque do Flamengo no importantíssimo jogo contra o Palmeiras. Claro, um confronto direto ali pelo título, embora as equipes não estejam tão próximas assim na tabela, não tem nem o mesmo número de jogos, né? Isonomia. É um jogo importante na briga pelo título, lembrando que o Flamengo já venceu no Maracanã por 1-0 no primeiro jogo disputado na competição. Essa é a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Isonomia. Enquanto isso, ouvimos discursos como o Flamengo não é um time ético, porque, respaldado pela Justiça, vende ingressos para a partida contra o Grêmio na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil e pode ter público também no jogo contra o Grêmio no final de semana que vem pelo Campeonato Brasileiro. Mas olha, gente, o Cruzeiro entrou em campo com o público. O Cruzeiro está brigando contra o rebaixamento na Série B. Trata-se de uma competição também organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. E a Ponte Preta entrou em campo. A greve de silêncio dos jogadores da Ponte Preta, eles se recusam a falar, os jornalistas inclusive não falaram, né? Como é praxe, nem no intervalo, tampouco no pós-jogo, com o repórter, né? Do Premier, da emissora, que lá estava, na Arena do Jacaré, porque os jogadores não recebem há 3 meses salários na Ponte Preta, né? Então não tem nada a ver com um protesto contra o fato de o Cruzeiro levar público ao estádio, diferentemente do que aconteceu primeiro no jogo do retorno. É aí que vale o negócio, né? Aí que a reflexão tem que estar aí. No primeiro turno, um jogo entre ambos, num duelo sim, um duelo direto contra o rebaixamento para a Série C, a Ponte Preta jogou sem público no seu estádio. A situação é até mais grave, né? Porque a Ponte Preta jogou, perdeu o jogo. Pô, a Ponte Preta, quando o time perde um jogo no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos na sua casa, ele precisa ganhar fora, empatar, tirar pontos desse mesmo adversário, principalmente se esse adversário for um concorrente
na briga por alguma coisa, seja classificação à Série A ou contra o rebaixamento, né? Uma vez que não há, evidentemente, vagas para Libertadores e Sul-Americana em disputa. Então, se tinha alguém que tinha que estar indignado, de cabelo em pé, eles seriam os dirigentes da Ponte Preta, né? Que eu não ouvi honestamente uma manifestação, procurei uma manifestação contra isso. Vale lembrar que nesta sexta-feira o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, acertou ali com o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e América, que são os representantes da cidade de Belo Horizonte, né, nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, que eles podem ter público, 30% do público. Ou seja, eu não tenho ainda os números da presença, né, do borderô do jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, mas havia ali uma liberação de 30%, ou seja, 5.500 torcedores, algo em torno disso, tá? Na Arena do Jacaré. E no dia 28 de setembro, tá? No jogo de volta das semifinais da Libertadores, o Atlético Mineiro terá público contra o Palmeiras. O jogo de ida é no Allianz Parque, o jogo de volta, suponho, no Mineirão, né? Então o Palmeiras vai jogar sem público, porque de acordo com o governador do estado de São Paulo, João Dória, só pode ter público nos estados de São Paulo depois do dia 2 de novembro. Né? Então o Atlético joga sem nenhum torcedor, vou nem falar arquibancada, são cadeiras no Allianz Parque, né? Nenhum torcedor. Em contraponto, 30% do Mineirão é gente pra caramba. A gente viu na partida contra o River Plate. Cadê a isonomia nessa história? Isso pode decidir uma classificação, isso vai decidir, vai contribuir para decidir uma classificação para a final da Libertadores da América, caramba. É impossível dissociar aquele massacre do Atlético Mineiro no River Plate, nas quartas de final. É bem verdade que o River Plate completamente desmantelado, já trouxemos isso aqui no canal. Mas a presença da torcida, aquilo contagiou os jogadores, claramente, uma atmosfera muito vibrante, né, no Mineirão. E é óbvio que isso vai fazer a diferença contra o Palmeiras. É óbvio que isso vai... Ah, mas na Conmebol pode, mas no Campeonato Brasileiro não. Cadê o argumento? O argumento não tem que ser balizado pela competição. O argumento é um princípio. No caso da isonomia, isso é um princípio, né? Do direito. Então, não tem cabimento esse discurso. Aqui pode. Nessa competição pode, mas nessa aqui, cara, não dá. E eu acho até mais grave, tá? Porque é mata-mata. Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então é mais grave você ter. Por exemplo, vai que o Palmeiras vença por 1-0. O Galo faz 2-0 no jogo de volta. Com torcida, aquilo ali vai tremer. É óbvio, o Mineirão, né? Então, assim, essa discussão me parece ultrapassada. Aliás, várias vozes que se colocavam contra o público, a volta do público nos estádios no Brasil, se calaram à medida que o público, de um jeito ou de outro, foi voltando aos estádios do Brasil. Por que será? Não, público de jeito nenhum, não, que isso? Agora ninguém fala mais absolutamente nada. Fiquei esperando até uma reação, um comentário mais indignado, até do Roger Flores nessa partida entre Cruzeiro e Ponte Preta. Mais que né, fosse mais alto, né? Não ouvi nada. Claro, a gente aguarda o que vai acontecer na próxima quinta-feira. Né? O Flamengo já vende ingresso, como eu disse, para esse jogo. Então, assim, não há nenhuma coerência. A isonomia vai virando hipocrisia, porque vale aqui, mas aqui, putz, aqui tá valendo. Então, meu camarada, não dá para exigir isonomia quando não há isonomia nos comentários. Um abraço, saudações, até a próxima.